Queridos irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, eu gostaria de deixar um versículo na Palavra do Senhor, que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, até onde Deus conceder. Diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto à parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se te servido te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que havendo Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei os teus dias 15 anos. Das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a essa cidade ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Meus irmãos, meus queridos irmãos, essa passagem bíblica conta a história de Ezequias, onde diz a palavra do Senhor que Ezequias ele fez coisas que eram reto aos olhos do Senhor. Ezequias só fez coisas boas ao Senhor quando estava reinando sobre Judá. E a Bíblia aqui, esse versículo que eu acabei de ler, a Bíblia disse que ele adoeceu de uma doença que ele ia morrer. E a Bíblia disse que Deus envia o profeta Isaías até a casa do rei, porque naquele tempo já era de costume os profetas ir à casa dos reis para levar mensagens boas, mensagens negativas, mensagens de vitória. Ou seja, os profetas iam na casa dos reis naquele tempo para levar a mensagem do Senhor. Porque naquele tempo, Deus usava os profetas para os profetas levar mensagem aos reis, ao rei de Israel. E a Bíblia disse que Deus falou para Isaías ir na casa de Ezequias, que ele estava doente. E a palavra que foi para Isaías levar para o rei Ezequias era: põe em ordem a tua casa, porque vai morrer. Com isso, meus irmãos, não quer dizer que ia colocar em ordem é porque Ezequias estava em falha, é que na verdade Deus estava alertando, porque a palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem que lembra ou sem que avisa aos teus servos. Deus estava mandando avisar Ezequias que ele ia morrer, mas só que tem um porém, e isso eu acho muito importante e muito interessante, é que Ezequias ele era um rei de fé e um rei de oração. Ele orava, ele tinha o costume de orar ao Senhor, mas também além de ele fazer oração, a oração de Ezequias é uma oração de fé. E nos nossos dias estamos precisando ter essas duas características de Ezequias. A primeira é ter fé, e a segunda é orar ao Senhor. Não basta apenas ter fé e não orar ao Senhor, você tem que ajuntar os dois. A oração com fé Deus ouve, e principalmente quando é uma oração sábia, quando é uma oração inteligente, quando é uma oração de coração aberto perante ao Senhor, o Senhor se agrada e ouve. A Bíblia diz que quando Ezequias ouviu essa mensagem que ele ia morrer, o profeta Isaías saiu de sua casa. A primeira coisa que Ezequias fez foi dobrar o joelho e orar ao Senhor. Com isso, só quero concretizar o que eu falei a princípio, que Ezequias era um rei, era um homem de oração. Então a primeira coisa que ele fez, quando ele viu uma coisa negativa, porque é negativo mesmo, né, meus irmãos? Você chegar alguém na sua casa e falar que você vai morrer, você acha que isso é uma coisa boa? É uma coisa negativa, não é uma coisa boa. Mas a Bíblia disse que Ezequias, a primeira coisa que ele fez foi dobrar o joelho e orar ao Senhor. Ele tinha fé que Deus ouvia a sua oração. É bem verdade que essa passagem bíblica fala sobre morte, porque Ezequias ele ia morrer mesmo. Mas eu quero trazer para os dias atuais que muitas das vezes nós recebemos mensagens negativas ou alguma coisa que está acontecendo conosco. A primeira coisa que nós temos que fazer é igualmente Ezequias, dobrar o joelho e orar ao Senhor, porque uma oração de fé, uma oração sábia, uma oração inteligente, uma oração de coração,
Deus se agrada e Ele pode mudar a trajetória, pode mudar o destino, pode mudar as coisas só por causa da sua oração com fé e uma oração inteligente. Não basta você fazer uma oração com fé, mas não ser uma oração inteligente. Por que eu falo que Ezequias fez uma oração inteligente? Eu vou até repetir as palavras que Ezequias fez na sua oração. No versículo 13 ele diz assim: Ah, Senhor, se te servido te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. Ó, Ezequias, ele fez uma oração inteligente, ele mostrou para Deus, ou seja, não é imprensar Deus na parede, é mostrar para Deus que mesmo que em nossos dias, por mais que façamos ao Senhor, ainda é pouco pelo que Ele fez por nós, mas podemos pegar essa oração sábia de Ezequias. A oração dele foi: Senhor, se te é bom, lembrado que eu andei na sua presença, que eu fiz o que era reto aos seus olhos, que eu andei em perfeição, fazendo a tua vontade. E a Bíblia diz que após ele fazer essa oração, fazer essa declaração ao Senhor, de tudo que ele fez na presença do Senhor, a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Quando uma pessoa chora muitíssimo aos pés do Senhor, Deus se comove. Ainda mais um choro que alegra o coração de Deus, é um choro com inteligência. Um choro que Ezequias fez foi um choro porque ele não fez nada de mal, ele não fez nada de errado, ele não pecou, apenas ele mostrou ao Senhor, mostrando ou fazendo o Senhor lembrar de tudo que ele fez para o Senhor enquanto ele era rei de Judá. E Deus, na mesma hora que Ezequias chorou muitíssimo, né? Aquele choro que ele chorou foi ouvido nos céus. E a Bíblia disse que o profeta Isaías tinha acabado de sair do pátio do Palácio Real. Quando ele estava lá fora, Deus falou para Isaías: volta. Olha só, meu irmão, olha só, se você faz uma oração com fé, uma oração inteligente, Deus pode revogar coisas, Deus pode mudar a situação, aquilo que não era para ser, mas se você faz uma oração de fé, uma oração inteligente, aquilo que não era para ser, Deus faz ser, porque Deus é o que muda a história, Deus é que faz as coisas acontecer, mas tudo depende dessas duas coisas que Ezequias tinha. A primeira era a fé, a segunda era a ação. Qual era a ação que Ezequias tinha? De orar ao Senhor. Se você tem fé, isso é uma coisa que você adquiriu, você tem fé no Senhor, mas você tem que colocar essa fé em ação. E como é que você coloca essa sua fé em Deus em ação? É orando, dobrando os joelhos, dias após dias, orando, buscando ao Senhor. Ezequias não precisou muito. Quando Isaías saiu do palácio real, ele dobrou os joelhos para a parede e orou ao Senhor, e a sua oração foi ouvida diante de Deus. E a Bíblia disse que Deus mandou Isaías: volta e fala para Ezequias que eu ouvi a tua oração e que vou acrescentar à sua vida mais 15 anos, e nesses 15 anos ainda vou dar vitória sobre os seus inimigos. Ezequias não tinha pedido para Deus acrescentar os dias e dar vitória para ele nas coisas futuras, mas através da fé, da oração de Ezequias, porque Deus, meu irmão, aquilo que você pede para Deus, Deus sempre dá além daquilo que pedimos. Ezequias só apenas pediu para que Deus revogasse, né? Em outras palavras, para que Deus não deixasse ele vier a falecer. Mas Deus, além de ouvir a oração de Ezequias, ele falou assim para Isaías: vai lá e fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos. E ainda diz ainda: acrescentarei 15 anos e vou dar vitória sobre os inimigos, que é os assírios, que eram os inimigos de Judá. Então Deus deu, além de acrescentar 15 anos de Ezequias, e ainda deu vitória, ou seja, fez ele vencer as batalhas que viria posteriormente dos seus inimigos. Então, meu querido, tenha essa atitude de Ezequias. Se as coisas não estão dando bem para você, tenha fé, mas além de ter a fé, faz essa fé entrar em ação, buscando, orando ao Senhor, e tenha certeza de que, se fazendo uma oração com fé e uma oração inteligente, Deus vai se agradar,
Deus vai ouvir a sua oração e vai dar aquilo que você pediu em oração e vai acrescentar outras coisas mais no seu currículo. Ou seja, Deus vai dar aquilo que você está pedindo e vai dar coisas maiores. Jeremias 33:3 diz: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Meu querido, você não sabe tantas coisas que Deus tem para te dar. Através da sua oração com fé, Deus vai te conceder. Então que Deus abençoe, tenha uma ótima semana no nome do Senhor e aprenda essas duas regras. Tenha fé, mas além de ter a fé, faça essa fé valer a pena. Toma uma ação, tome uma atitude e busque ao Senhor e faça uma oração inteligente e Deus vai te ouvir e vai te dar o que você está precisando e ainda vai dar outras coisas além curricular, outras coisas extras curriculares que você não está esperando. Deus vai dar para você através da sua oração com fé. Deus abençoe. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Se inscreva no meu canal @Jeremias1967. Não deixe essa palavra parar, mas faça que ela vá adiante. Abençoe outras vidas com essa palavra. Deus abençoe e tenha uma ótima semana no nome do Senhor.